Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Chegamos à solenidade de Pentecostes, com a qual se encerra o tempo pascal. O tempo pascal é o tempo mais longo do calendário litúrgico da igreja, depois do tempo comum, naturalmente. Dos tempos fortes é o mais longo. Nós começamos na celebração de Páscoa e 50 dias depois chegamos na celebração de Pentecostes. Assim como a Páscoa era uma festa que existia no Antigo Testamento e os cristãos mudaram o sentido dela no Novo Testamento, também Pentecostes é uma festa que existia no Antigo Testamento. Era a festa mais importante do Templo de Jerusalém, a chamada Festa das Tendas. E naquela ocasião se celebrava o quê? O dom da lei. O fato que Deus tenha dado para o seu povo uma palavra, o Antigo Testamento, que a fé de Israel não é um esforço humano para chegar no Senhor, como o budismo, por exemplo, mas é Deus que vem em direção ao seu povo e diz a sua palavra, dá para o seu povo a sua lei. Então era a festa do dom da lei. Pentecostes é a festa da nova lei. Não uma lei escrita na pedra, mas no coração, uma lei do amor, aonde o homem está no centro e não a lei. Ora, nós chegamos nessa solenidade preparados por, sobretudo, a última parte do tempo pascal, aonde Jesus mesmo apresenta quem é o Espírito Santo. É o Paráclito, o defensor, o Espírito da verdade. E nós celebramos na conclusão também da semana que nós rezamos pela unidade dos cristãos, pedindo que todos nós, independentemente da igreja que nós pertencemos, sejamos reunidos um só povo em torno de um único Senhor. Bem, o que nos diz o Evangelho deste dia? Nós já escutamos esse Evangelho no tempo pascal, mas hoje o chamado do Senhor da liturgia é para nós olharmos para o Espírito de Deus. O Evangelho começa assim dizendo: na noite do primeiro dia da semana, na noite daquele dia, o primeiro dia da semana. Mas, além de nos recordar isso, que de fato os primeiros cristãos, eles se reuniam na noite para celebrar, mas também à noite o vazio que produz o medo na vida dos apóstolos. Eles estavam em uma sala trancados, cheios de medo, não sabiam muito o que fazer. O Mestre, o Senhor, foi crucificado. E o que pode acontecer com eles agora? Eles estão fechados de noite. A noite que é o símbolo de quando nós não temos mais as nossas certezas, quando nós não temos alegria, não temos força, nos envolvemos na escuridão da nossa existência. É nessa situação precisa que o Senhor Jesus, rompendo a resistência criada pelos apóstolos, por nós, de uma porta fechada, que ele entra e se faz presente no meio deles. Veja só que interessante que o Evangelho não usa a palavra aparição, mas vai dizer assim que o Senhor se faz presente. E era aquilo que ele prometeu: aonde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio deles. O Senhor se faz presente com a sua comunidade. É a comunidade reunida em nome do Senhor Jesus. Jesus saúda como em uma celebração, com o desejo de paz. Mas um gesto de Jesus é muito belo, aquele de soprar para dar o seu Espírito. Se lembram que no momento da criação do homem,
naquele barro sem vida, o Senhor sopra e dá a vida. É a vida da graça, é a vida do Espírito. É ali que aquele barro se torna a imagem e semelhança de Deus. Jesus dá de novo a força do seu Espírito. Ora, esses apóstolos têm medo, não têm muita certeza de nada, têm o desejo de continuar ali. O medo faz isso conosco, que nós escolhemos a pior das opções, ficar trancado em uma sala. E naquela situação concreta, Jesus sopra. Aquele Espírito que era anunciado pelos profetas que Deus daria para o seu povo, agora Ele o dá. E dá para estes apóstolos que não merecem, mas é graça, porque Deus age conosco assim, não porque nós merecemos, mas porque Ele é graça, porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia. Agora sim, os discípulos podem cumprir aquilo que o Senhor está dizendo. Ele que é mandado pelo Pai, agora confia os rumos da sua igreja a esta comunidade apostólica. Eles, como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Mas Jesus dá o seu Espírito. Jesus envia os seus discípulos para que coisa, fundamentalmente? Qual é a missão de nós cristãos? Qual é a missão da igreja no mundo? É aquela de produzir a paz através do perdão. Jesus dá o seu Espírito e envia os discípulos para perdoar. A quem vocês perdoarem, serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Claro que nós aplicamos isso ao sacramento da reconciliação, mas o sacramento da confissão não é a única forma de perdão, no sentido que o dever de perdoar não cabe somente ao ministro do sacramento, mas que todos nós cristãos, todos nós que cremos no Senhor Jesus, devemos estar sempre em uma corrente de perdão, pois só assim o reino de Deus vive em meio a nós. Só assim a ação do Espírito de Deus se faz presente na sua comunidade. O sacramento da reconciliação é o local por excelência desse perdão, que nós somos chamados a recorrer a ele para ter o perdão do Senhor. Mas todos nós somos enviados e o Espírito age em nós para que nós possamos perdoar. Mas parece que se deixa uma opção ao ministro ou a nós perdoar ou não perdoar. Jesus está dizendo que se nós perdoamos, o perdão chega aonde nós estamos. Mas se nós não perdoamos, se nós não fazemos aquilo que devemos fazer, o perdão não chega, as pessoas não são perdoadas. E aí então é o discípulo que falta, é falha do discípulo que não deixou atuar o Espírito de Deus na sua ação de vida de fé. Irmãos caríssimos, chegamos à conclusão do tempo pascal. E a grande conclusão, o selo com o qual se conclui esse tempo é o dom do Espírito. Pentecostes nos recorda que nós já recebemos esse Espírito dos sacramentos da iniciação, mas quando nós suplicamos de novo o Espírito de Deus, é porque nós pedimos ao Senhor para que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa vida, para que esse Espírito de Deus possa atuar na nossa história. Que o tempo comum que se inicia ou que retorna à 9ª semana, seja para nós esse tempo de união com o Espírito de Deus, de santidade, que nós possamos deixar em cada um de nós, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, o Espírito de Deus atuar, para que nós sejamos santos como o nosso Pai é santo. E essa santidade em nós é obra do Espírito Santo. Um bom tempo comum para todos, uma boa união com o Espírito de Deus, para que nós possamos produzir frutos de santidade, frutos de união entre nós cristãos, em torno de um único Senhor e Mestre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.